galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Brian e eu sou estudante de História. E no vídeo de hoje, ele vai ser a respeito de redação. Eu vim trazer para vocês temas que podem cair na redação do Enem 2021. Eu vim trazer para vocês 5 temas quentes que eles podem aparecer aí como tema de redação no Enem. Então, como que esse vídeo vai funcionar? Eu vou falar aqui o tema e eu vou explicar um pouco a respeito do tema, como que você poderia colocar na sua redação. O meu modelo de redação, eu gosto de fazer um desenvolvimento para a causa e um desenvolvimento para a consequência. Então, todo tema que eu falar aqui, eu vou explicar o que que você poderia colocar como causa e o que que você poderia colocar aí como consequência, caso esses temas apareçam aí na prova. Me conte nos comentários quais são as apostas de vocês, quais são os temas que vocês acham aí que vão cair na redação do Enem. Primeiro, né, é importante frisar que os temas, eles sempre estão abordando um problema. Então, os temas, se você pegar desde a primeira edição do Enem, sempre são temas assim, exemplo, a persistência da violência contra a mulher no Brasil, é, sabe, direito da criança, enfim. Então, é sempre um problema abordado ali como tema. Uma outra coisa é relacionada à sociedade brasileira, então é sempre um tema ali relacionado com os problemas do Brasil. E também é sempre um direito básico violado. Ou seja, o que que é um direito básico violado? É um direito do ser humano, é um direito que o ser humano, por lei, ele deveria ter, mas por causa de alguns problemas ali no âmbito ou social, político, econômico, ele não está conseguindo ter aquele direito que por lei deveria ser dele. E também uma outra coisa que é importante a gente ficar atento aos temas que já caíram, porque essa é a minha opinião agora e a opinião de várias pessoas. Não deve cair um tema que já caiu da mesma forma, entende? Então, desde quando o Enem ele foi lançado, ele começou a se existir o Enem, até hoje eu fiz o Enem 2020, foi o estigma associado à saúde, às doenças mentais na realidade brasileira, na sociedade brasileira. Então, foi um tema inédito. Então, a gente consegue analisar, vendo todos os temas do Enem, que são sempre temas inéditos. Então, sendo assim, o primeiro tema que eu separei aqui foi o abandono do idoso em questão no Brasil. Eu especifiquei idoso, mas também pode ser abandono de incapaz aí em questão no Brasil. O que que significa o abandono de incapaz? É um crime previsto aí no Código Penal brasileiro e é abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Então, o que que é o abandono de incapaz? É basicamente abandonar uma pessoa que está incapaz de se defender. A pessoa ela não tem condições de se defender. Eu coloquei aqui na questão, né, do que leva as causas aí do abandono do idoso. Encarar essas pessoas como inferiores e também eu coloquei, né, uma questão aqui que é a falta de respeito para com as pessoas mais velhas. Então você pode abordar dessa forma aí na sua redação, caso caia esse tema. Você pode especificar na questão, não especificar, mas você pode abordar que muitas pessoas encaram as pessoas mais velhas como pessoas inferiores, como pessoas que não conseguem fazer as coisas como elas faziam antes, e também essa questão da falta de respeito para com as pessoas mais idosas. Uma coisa que eu não tinha citado ainda, mas que é importante quando você está estudando redação para o Enem, é estudar eixos temáticos. Eu separei aqui vários eixos temáticos. Esse tema é o eixo temático social, mas nós vamos ter aqui eixo temático de educação, de desigualdade, que é importante estudar vários eixos temáticos. O segundo tema aí, desafios no processo de alfabetização em questão no Brasil. É um tema que eu particularmente eu acho que é um tema assim que pode cair sim. E aí eu coloquei como causas falta de escolas, baixo orçamento aí de verbas na educação e também alunos abandonando as escolas em razão da omissão governamental. O que que é a omissão governamental? É quando a gente não tem uma política pública ativa para com a educação. Então, exemplo, nós temos uma escola, mas é uma escola que fica a 2 horas de distância das crianças que vão
a ela, entende? Então também aquela escola, ela não é bem cuidada, ela não tem verba direito para ela. Então as crianças, elas têm que sair das suas casas e caminhar uma longa distância para poder conseguir estudar, que é um direito básico aí de todo ser humano, mas que muitas pessoas não conseguem ter isso. Então muitas crianças abandonam a escola em razão aí dessa questão. Se você está gostando do vídeo, deixa o like, por favor, porque me ajuda muito. O like é importante, que daí esse vídeo comece a alcançar mais pessoas. Se inscreva nesse botãozinho vermelho, ative todas as notificações, e daí pronto, você não perde nenhuma novidade do canal, beleza? Eu faço vídeos aqui sobre história, sobre redação, mais dica de estudo. E esse tema aí que eu acabei de falar, ele é o eixo temático aí, educação. E agora um eixo de desigualdade. Os desafios da formação de professores no Brasil. Você pode abordar a questão da desvalorização da profissão como uma causa, porque no Brasil, principalmente no Brasil, o professor ele é desvalorizado. Muitas vezes, né, quando eu passo muito por isso, quando eu falo que eu faço licenciatura em História, que eu quero ser professor de História, muitas pessoas já logo pensam que, ai, vai sofrer muito, vai receber pouco, né? Então, por que que isso acontece? Por causa da desvalorização do profissional aí, no caso do professor. Então, você pode colocar baixos salários aí também como causas, falta de respeito com os profissionais, porque temos que lembrar que professor, ele é professor de matéria, ele não é professor de vida. Então, educação, ela deveria vir de casa, mas muitas vezes ela não vem de casa, e aí é o professor que tem que fazer muitas vezes esse papel, e como consequências, né, alunos sem aula de determinada matéria, porque muitas vezes o professor ele tem que pegar licença por causa dessas questões, por causa dessas violências, e aí a turma toda fica sem matéria, alunos abandonando as escolas e sem vontade aí, né, de continuar os estudos, né, e aí o que que acontece? A gente teve há pouco tempo o ministro da Educação aí citando que universidade é para poucos, né? A gente vê o reflexo na questão da desvalorização do profissional por causa dessas questões aí, dessa questão até mesmo estrutural. É, Agora, um eixo temático família, o quarto tema, os efeitos da quarentena e da pandemia do coronavírus nas crianças. Eu, como fiz o Enem 2020, muitas pessoas estavam apostando, estavam falando, ai, vai cair um tema relacionado ao coronavírus, à pandemia, mas eu quis citar aqui esse tema porque ainda é uma aposta, né? Pode ser um tema de redação, sim, e aí a gente pode colocar como os efeitos aí da quarentena nas crianças, como dificultar a pandemia dificultou o processo de socialização das crianças, principalmente as crianças mais novas, que elas aprendem muito brincando mesmo, com jogos, com outras crianças da própria idade delas. Comprometeu a aprendizagem das crianças, porque até mesmo a gente que é mais velho, a gente não é a mesma coisa, né? Estudar à distância e estudar presencialmente. Então imagine uma criança ali de 3 anos de idade, 3 anos não, mentira, eu fui um pouco 6 anos de idade, 7 anos de idade. Imagina a criança, né? A criança ela não vai aprender muita coisa, e também o exemplo também de que a maioria das crianças não tem muita concentração. Também ela não consegue ficar ali muito tempo prestando atenção nas aulas. E aí, o quinto tema, caminhos para combater o preconceito linguístico no Brasil. É um tema relacionado à comunicação social. Então, como principal causa desse tema é o preconceito socioeconômico, né? Porque as pessoas que não têm acesso à educação, elas não vão, por assim dizer, falar de uma maneira formal, elas vão falar de uma maneira informal, e ela poderá sofrer preconceitos em razão disso. Uma outra coisa é o preconceito regional, né? Que as pessoas com maior poder aquisitivo elas poderão demonstrar algum tipo de incômodo, né, com as pessoas que não falam de uma maneira formal. E também isso pode ocasionar muitos estereótipos, né? Pensar, ai, fulano daquela região
fala dessa forma, exemplo, dessa forma engraçada, né, entre muitas aspas. Então, até mesmo estereótipos, preconceito, dentre outras questões. E também o preconceito cultural, né, de cada cultura vai ter a sua própria forma de falar, e muitas vezes isso não é muito bem quisto aí perante algumas pessoas. Como consequências, a acentuação dos demais preconceitos a ele relacionados, porque o preconceito linguístico ele vem também com outros tipos de preconceito. Muitas vezes as pessoas elas não vão conseguir empregos em razão desse preconceito, e também elas não vão conseguir a sua ascensão econômica, né? Porque sem emprego elas não vão conseguir se ascender aí socialmente, e também elas vão continuar segregados, né? Elas vão continuar serem vistas de formas estigmatizadas e de formas estereotipadas. Então, como eu falei, é muito importante que a gente estude aí vários eixos temáticos. E como repertório sociocultural, na questão do preconceito linguístico, a gente pode utilizar um autor chamado Peter Beger, que ele vai falar muito a respeito da socialização, então não só na questão do preconceito linguístico, mas também naquele tema a respeito do efeito do coronavírus nas crianças, porque o processo de socialização é um processo muito importante. E quando a gente compromete isso, nós vamos estar comprometendo aí outras áreas aí. O etnocentrismo, que um autor que vai falar muito sobre ele é o Franz Boas. E o que é o etnocentrismo? É quando eu supervalorizo a minha cultura à face das outras. Então, o preconceito linguístico nada mais é do que isso. Quando eu acho a minha forma de expressar, a minha forma de comunicar superior às demais. E daí eu rebaixo as outras formas de se comunicar. Então, é muito importante. Tem esse repertório aí do Franz Boas com o termo etnocentrismo. E também tem o Habermas, o filósofo Habermas, Jürgen Habermas, que ele vai falar muito a respeito da comunicação, de uma comunicação dialógica. O que é a comunicação dialógica? É quando duas pessoas falam, né? Não só quando tem uma coisa de uma pessoa só falar e não escutar a próxima. Então, temas relacionados à comunicação, dá para utilizar qualquer um desses repertórios que eu coloquei aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aí o que vocês acharam, quais são os temas que qual que é o tema que você acha que vai cair aí no Enem 2021, que eu quero ler todos os comentários. Eu vou estar deixando no link da descrição outros vídeos do canal, como construir uma redação nota 1000, eu lendo a minha redação aí que eu tirei 920, como fazer uma conclusão perfeita na redação do Enem. Então, se inscreva nesse botãozinho vermelho, ative todas as notificações, que daí pronto você não perde nenhuma novidade do canal, beleza? Eu faço vídeos aqui sobre história, sobre redação. E por favor, deixa o like porque me ajuda muito, e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vou estar deixando outros vídeos aqui do canal aqui na tela, então vocês podem assistir. Sinceramente, muito obrigado pela atenção, pela paciência, um forte abraço e até a próxima!